A paz do Senhor Jesus, amém? E um shalom a todos. Quero compartilhar com você nessa manhã mais uma porção das Escrituras Sagradas para o nosso conhecimento, talvez. Espero que você que for ver esse vídeo seja abençoado e seja edificado. E eu vou falar nesse texto de hoje a respeito da continuidade a respeito do assunto que eu falei nos 3 vídeos anteriores a respeito de Satã e daqueles que ignoram esse ser, a respeito de tudo que a Escritura diz a respeito dele e de quão maléfico, maligno, destruidor é esse ser e um pouco de como funciona a sua estrutura e que, logicamente, que as suas maiores ferramentas são os seres humanos, claro. Mas eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas para o nosso coração que se encontra no livro de Romanos, capítulo 15 e versículo 4, que diz assim: Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o apóstolo Paulo fala para nós aqui em Romanos que tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nosso consolo e esperança, com relação a tudo que nós enfrentamos e passamos nesse mundo. E também em 1 Coríntios ele fala a mesma coisa. Para que nós não vivamos simplesmente de forma abstrata, né? Que como muitos, acredito que uma boa parte, infelizmente, vive dessa forma, que crendo que a Escritura Sagrada é um livro somente de teorias, ou um livro que não tem tanta relevância, o que está escrito. E quando leem ou falam sobre o assunto, alguns pontos só são interessantes de falar. Então é para nós meditarmos. Nós vivemos um tempo difícil, então a gente sempre tem que ter uma mensagem de esperança para dar em tempos difíceis. Mas também temos que ser realistas, com os pés no chão e analisar a palavra do Eterno como um todo. Essa é a nossa função, como crente, como servo do Senhor, e analisarmos. Então, no escritor de Hebreus, o livro de Hebreus, de Flávio José, o escritor ele coloca uma coisa bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. No livro de Hebreus, de Flávio José, a história dos Hebreus. Ele diz assim: desgraçadamente, bem poucos foram os governantes que se dedicaram ao exame do pretérito, ou seja, do passado. Eis porque são tão lamentáveis nossas crônicas e nossas memórias tão cruentas. Que lições de história assimilou Napoleão? Apenas aquelas que contavam as glórias de Alexandre e Hitler e Mussolini e Lenin. Limitou-se a circunscrever-se às efemeridades do Império Romano? Isso é aprender história? Não, é repetir as mesmas estupidezes e barbáries. Sendo didática a função primordial da história, com ela aprendemos a olhar o mundo de forma retrospectiva e perspectiva. Amém? Então, por isso que é importante nós meditarmos na palavra do Senhor em todas as áreas, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Uma certa vez eu estava numa congregação e comecei a falar sobre esse assunto um pouco antes de começar de o sistema impor essa ditadura global, digamos assim. Colocando através do medo, da morte, levando à morte, a pobreza, a miséria, ao pavor psicológico. Um pouco antes disso começar, eu falei um pouquinho a respeito desse assunto na congregação, e daí um dos irmãos disse assim: eu não quero saber da história, a história não me interessa. Então esse é um perigo para nós, perigo.
Porque Shlomo HaMelech, o rei Salomão, lhe diz no livro de Eclesiastes que não há nada novo debaixo do céu. Há quem diga que a história não se repete, mas um pouco de bom senso nos leva a entender que a história se repete, sim, ela é cíclica, seja de uma forma ou de outra. Simplesmente só mudam os atores e às vezes a roupa, mas o sistema continua funcionando da mesma forma. E uma das coisas que Satanás faz é perseguir o povo do Senhor. Perseguir o povo do Senhor. E de que forma ele persegue? Nós vemos no livro do Apocalipse, continuando falando no livro do Apocalipse, no capítulo 12, eu falo do dragão. Então a palavra do Senhor diz que ele era o dragão, a antiga serpente do Éden, né, que se chama Satanás, diabo. Então esse é o dragão que a Bíblia fala, o Senhor fala. Mas ele também é comparado ao ser humano. Então no hebraico também Shedim, demônios, ele também pode se referir a pessoas perversas, malignas, ímpios, iníquos, como diz o livro de apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, a respeito do anti-Mashiach. E uma das coisas que ele usa é a perseguição, para oprimir o povo do Senhor. Nós vemos na história quão massacrado foi o povo do Senhor em toda a história. Toda a história. Na Paraxá dessa semana, na Paraxá de Rucat, no livro de Bamidbar, nós vemos ali quando Israel está peregrinando pelo deserto e foi passar por uma determinada região, estava ali Edom, o irmão de Jacó. As escrituras diz que eles proibiram a passagem do povo judeu ali, mesmo eles se humilhando, eles proibiram e perseguiram. A palavra do Senhor diz que eles foram de encontro a Jacó, a Moshe Rabbeinu e ao povo do Senhor, para destruí-lo. Então nós vemos que a história ela se repete. Nós vemos Paulo falando em Gálatas a respeito de Agar. Quem é que persegue os filhos de Deus? Aqueles que não têm o Espírito, que vão contra o povo do Senhor. Então nós vemos como a Escritura se cumpre. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos que a serpente, o dragão sai a perseguir o povo do Senhor. Quando viu que foi derrotado, lançado por terra, ele começa a perseguição contra o povo do Senhor. E a serpente também jorra da sua boca água como um rio para perseguir a mulher. E é o povo do Senhor, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho do Mashiach. Então é claro isso que eles fazem isso. Então nós vemos na história, em toda a história, esse tipo de coisa. Principalmente depois de Cristo. Principalmente depois de Cristo, a perseguição do Império Romano contra os cristãos e judeus, de uma forma ou de outra. Nós vemos na história, na Revolução Francesa, em 1790 e pouquinho, quando houve a Revolução, que pela primeira vez na história foi declarado guerra contra Deus, literalmente, no parlamento francês, que o povo, a história conta que o povo festejava nas ruas e começaram a perseguir e massacrar grupos evangélicos, cristãos, protestantes. E festejavam nas ruas, faziam festa. Nós vemos no livro do Apocalipse que isso acontece da mesma forma. Está escrito que na palavra do Senhor que aconteceria. Então a perseguição vem por causa de Satanás. Ele é que incita a perseguição, a destruição. Tanto que as pessoas adoram a besta por causa do poder do dragão. Adoram o dragão por causa da besta. Preferem adorar a besta e o dragão do que se voltar para o eterno. Nós vemos que a besta do Apocalipse, capítulo 13, quando ela se levanta, quando as pessoas têm medo, a Torá fala ali, que as pessoas dizem quem poderá combater a besta. Então nós vemos que as pessoas passam a adorar o dragão por causa da besta. Quem é o dragão? A Bíblia fala que é Satanás. Ainda que esteja, em algumas formas, esse é outro assunto, mas sendo representado às vezes por uma pessoa, uma liderança, seja como for. Nós vemos no livro de Ezequiel, capítulo 32, quem era o dragão, que a palavra do Senhor diz que era o dragão? Era o faraó. Ele dizia, o mar é meu, os rios são meus. No capítulo 29. Nós vemos no princípio de Gênesis, de Êxodo, quem é que tentou matar o povo hebreu e exterminar? O faraó, que era representado como uma figura do dragão. No capítulo 27 do profeta Isaías, mesma coisa. Quem é a serpente, o Leviatão, o grande dragão? Que Deus irá destruí-lo.
Então é Satanás, usando todo o sistema. Para nós entendermos que verdadeiramente ele persegue as pessoas, incita o ódio, incita a perseguição. Nós vemos no mundo hoje, se nós for olhar para o Oriente, principalmente muitos países africanos, Norte da África, Oriente Médio, que os cristãos sofrem severamente ali, de uma forma severa, a perseguição. E o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas? Quem é que persegue? Aqueles que não têm o Espírito. Nós vemos que Saul, quem foi que perseguiu Davi? Saul. Por quê? Porque não tinha o Espírito de Deus. Quem estava comandando ele? Satã. Quem foi que guiou os religiosos até o Senhor Jesus e entregou ele à morte? Judas. Quem estava incitando? Satã. Então nós vemos que esse ser é extremamente maligno. Quando nós vemos perseguição, nos sentimos perseguidos muitas vezes, podia dar vários exemplos a respeito disso, para que nós possamos entender que o livro, a Torá, ela é real. Nós vivemos num mundo físico, mas existe um mundo espiritual. Por isso que o Senhor Jesus disse para Pilatos que o reino dele não é desse mundo. E na oração, quando ele faz oração pelos discípulos, no capítulo 17 de João, também ele fala que nós não somos desse mundo, porque esperamos um mundo novo. Com certeza, a palavra do Senhor diz que nossas cidades estão nos céus, quando o Eterno restaurar todas as coisas. E esse ser é maligno, ele persegue severamente, nós vemos na história. Mas quando você recusa-se a entender a história, quando vier o problema, iremos sofrer muitas dificuldades. Tem um ditado chinês que diz assim, ó, espera melhor, mas se prepare para o pior. E muitos de nós não esperamos isso, não entendemos isso, porque quando a palavra que nós ouvimos a respeito do Mashiach, do seu reino, é superficial, então sofremos mais. Com certeza sofremos mais. E como na parábola do semeador, como o Senhor Jesus ensina, muitos desistem da fé em determinadas ocasiões, em momentos da vida, por causa de situações contrárias à vida, como perseguições, opressões, privações, principalmente onde nós vivemos, no mundo como o Ocidente, que tem uma falsa liberdade, a pessoa pensa que tem uma liberdade e quando começa a padecer determinadas situações e não entende, ela com certeza abandona a fé. Principalmente se ela não tiver escrito no livro da vida. Abandona a fé, como diz a palavra do Senhor. Então a história ela se repete, claramente. Nós vemos o escritor de Hebreus. Por que nós temos que ver a história de uma forma retrospectiva e também perspectiva? Retrospectiva é para nós entendermos como funciona. Por isso que nós lemos as Escrituras Sagradas. Por isso que nós cremos nas Escrituras Sagradas, porque ela nos revela tudo. Como disse o Rabino, você quer saber alguma coisa? Vá na Torá, está lá. Não achou? Procure que você vai achar. Não achou ainda? Volte lá e procure que você vai entender. Por isso que o Senhor Jesus diz que o Espírito do Eterno sobre nós, ele nos ensina todas as coisas. Para nós entendermos a respeito de como funciona a nossa vida espiritual, nossa vida como povo do Senhor. Então nós vemos que o dragão, Satã, ele entregou seu poder à besta para perseguir, para oprimir. Lógico, não vou entrar nesse assunto, mas é o sistema que é usado. O dragão deu seu poder à besta. Quando o Senhor Jesus foi tentado na tentação do deserto, no capítulo 4 de Mateus, Satanás não ofereceu para ele o mundo todo? Se prostrado me adorares, darei tudo isso, mostrando a Jesus a glória do mundo, tudo. Quando o Senhor Jesus recusa, porque sabia qual era o seu reino. Então, para quem ele deu o reino? Quem é o dono do mundo, como diz o Talmud? Edom. Então, o Zohar, o livro místico do judaísmo, diz que Satanás entregou seu poder a Edom. Uma simbologia. Então nós vemos que isso acontece, para nós tomarmos cuidado, que Satanás, uma das armas que ele usa é a perseguição. E quando alguém está sendo perseguido, é lógico que a maioria das pessoas vê e tem medo, e fica com medo, obviamente, porque não querem que aconteça isso com elas. Por mais que não falem, mas elas sabem que é o que está ocorrendo. Por isso que temos que nos apegar à palavra do Senhor, que é real. Por isso que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado. Então Satã já está julgado e condenado. Por isso que ele persegue. Como nós vemos lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Porque ele já foi derrotado. Já está condenado e derrotado. Mas persegue as pessoas sim. Então por isso que nós temos que tomar cuidado a respeito de Satã. Porque ele incita quem? As pessoas. A Escritura mostra isso. Que ele incita as pessoas.
e extremamente maligno. Se nós for olharmos a história, ela é cíclica. Por isso que quando nós padecemos, veja, as pessoas já abandonam a fé se passarem uma privação, às vezes não tendo aquilo que desejam, não tendo falta das coisas, mas simplesmente por não ter aquilo que desejam. As pessoas abandonam a fé porque acham que Deus, que o Eterno não as abençoe. Imagine se chega a um ponto desse. Se elas conhecessem o que ocorre no mundo, numa boa parte do mundo, a respeito dos nossos irmãos, na fé. Jamais seriam crentes. Por isso a importância da verdade do Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Então o Senhor Jesus disse em João 16:33, que Ele nos ensinou essas coisas para que nós tenhamos ânimo. Porque no mundo teremos aflições, mas tendo em bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então com Cristo nós temos vitória. Então é para nós crermos na palavra do Senhor e nos cuidarmos com esse ser, porque a perseguição vem através dele. O governo do anti-Mashiach global, a Bíblia diz que no capítulo 17 de Apocalipse, que os reis da terra deram o seu governo à besta. E no capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos quem deu o seu poder à besta? O dragão, Satã, para perseguir e oprimir. E no capítulo 12, retrocedendo um pouco, nós vemos que quando ele foi derrotado, viu que tinha sido derrotado, o que ele foi fazer? Foi fazer guerra contra o povo do Senhor. Mas no capítulo 17, a palavra do Senhor diz que ele é derrotado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqueles que estão com ele, eleitos e fiéis, que somos nós, que perseveramos nos caminhos do Senhor. Então, para que você tenha ânimo e creia na verdade da palavra do Senhor. Que Satã, ele é um ser extremamente perigoso. E uma das coisas que ele faz é perseguir as pessoas. Com certeza, de todas as formas. De todas as formas. Se você for olhar para o lado do Oriente, você vai ver o quanto sofre os cristãos. Privações, humilhações, morte, perseguições, todo tipo de coisa. Nos países africanos, nos países do Oriente Médio. E na história nós vemos aqui no Ocidente. E agora estamos vendo aqui também. E até no Brasil. Por quê? Porque é o sistema anti-Mashiach. É um sistema anti-Mashiach. Então, para nós tomarmos cuidado. Que verdadeiramente, por mais que as pessoas não saibam. Uma certa vez, quando eu cheguei nesse lugar, eu fui num lugar, precisei de um serviço e fui fazer um trabalho com um rapaz. Colocaram um adesivo no carro. Aí, quando eu fui conversar com esse rapaz, ele era líder de um partido que representa um dos piores sistemas do mundo que já se levantou no mundo. O sistema de Edom. Então, eu perguntei para ele se ele sabia o que era isso. Ele falou que não sabia. Ele era líder do partido político da minha cidade, da cidade onde eu moro, desse lugar, mas não sabia o que era, o que eles faziam. Então é um perigo. Às vezes você está defendendo, advogando a causa de Satã e não sabe. Então tome cuidado, que verdadeiramente eles perseguem. Uma das coisas que Satanás usa é a perseguição. Seja no meio, nós vemos no caso do rei Davi, quem era que perseguia o rei Davi? Era um ex-crente, vamos dizer assim. Quem é que perseguiu o Senhor Jesus e entregou ele ao sistema? Um ex-crente. Então, o anti-Mashiach, a apostasia leva a esse tipo de coisa, a perseguição. E quem sofre são o povo do Senhor. Então, temos que tomar cuidado, que é algo maligno. Uma vez eu trabalhei numa empresa aqui nesse lugar, e o patrão mudou nosso salário algumas vezes, depois do combinado, foi mudando. E nós estamos fazendo um serviço muito difícil, e de repente ele mandou todos nós embora, eu e a minha família. E depois, quando ele foi acertar conosco, ele disse que ele não tinha culpa, porque era o sistema que estava forçando ele a fazer aquilo. E antes disso, eu não vou entrar na parte mística da revelação e profecia, mas o Senhor tinha me alertado a respeito disso, e eu alertei minha mãe que ela orasse, porque o governo, o sistema, iria nos perseguir. E não deu uma semana que o Senhor nos chamou e falou que ele tinha que fazer aquilo, porque era o sistema que estava obrigando ele a fazer aquilo. Então nós temos que entender que o sistema ele existe e é governado pelo anti-Mashiach. E que o dragão Satã, ele incita as pessoas sim contra o seu povo a nos perseguir, seja no meio religioso ou seja no meio secular. Então, para você entender. Mas creia, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos mesmo. No livro de Romanos mesmo, capítulo 16, versículo 20, ele diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. E a paz do Senhor Jesus seja com todos. Porque ele vai nos dar vitória. Já deu. Satanás já é derrotado. Mas para que você saiba que ele verdadeiramente
é maligno e usa de todas as ferramentas ao seu alcance. E uma delas é a perseguição e opressão. Mas creio que o Senhor Jesus já nos deu a vitória. E em breve ele esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.